período da aula de Direito Internacional, encerrando agora o conteúdo da sessão 4.3 e encerrando o plano de ensino, bem como o semestre. Vamos então para as últimas perguntas a serem respondidas depois da leitura feita por vocês, nobres acadêmicos, acadêmicas. E eu tinha comentado a respeito da quando que se considera ilegal a transferência ou a retenção de uma criança. Quando que é ilegal quando isso é feito dentro do aspecto internacional. Por exemplo, a guarda está com a mãe aqui no Brasil e o pai pega a criança e pegou o avião e vazou para outro estado, né? E aí, esse pai poderia ter feito isso? Será que houve uma transferência irregular? Será que houve uma retenção irregular? Só a título de curiosidade, para fins de esclarecimento para vocês, pessoal, quando a gente fala em ação de busca e apreensão, a ação de busca e apreensão ela é feita quanto ao objeto, né? Então, não faria sentido falar que eu estou fazendo uma ação de busca e apreensão e falar de uma pessoa, mas sim, tem a ver sim. Tanto que numa ação que envolva o dever de o pai ou de a mãe devolver a criança, porque não está estipulado que a criança permaneça com ela, vamos imaginar que existe o direito à convivência numa guarda unilateral por parte do pai no período das férias, e esse pai pega as crianças nas férias e passeia para lá e para cá. Imagina, sua mãe ficou lá cuidando da criança, das crianças, né? E aí chega o pai e leva para passear, e para passear num estado e passeia no outro, e passeia aqui e acolá, e as crianças, né, ficam naquela, meu Deus, eu quero morar com o papai, pensando que se for morar com o papai vai ser passeio toda hora, né? E aí, no final das contas, as crianças, ai, papai, eu não quero mais morar com a mamãe, eu quero morar com você, papai, com você a minha vida é muito melhor, né? Lá com a mamãe tem que ficar estudando, tem que ficar cuidando de deixar não sujar a casa, né? Com o papai foi só passeio. No exemplo que eu tô dando, tá, gente? Isso aí não acontece muito, não. Aí, beleza, daqui a pouco as crianças, ai, papai, quero ficar com você, meus filhos, eu amo tanto vocês, vocês são o amor da minha vida. Fica aqui com o papai, então. Vai ficar com o papai. Aí chega a mamãe e liga, cadê as crianças? Já começaram as aulas. Não, não vou devolver, não. Vou devolver as crianças, não. O que pode acontecer? Pode ser que a mãe contrate um advogado, uma advogada, e esse advogado, essa advogada vai ajuizar uma ação, e a ação vai ser ação de busca e apreensão. Ação de busca e apreensão dos menores. Por quê? Porque o pai está retendo as crianças. Só que a guarda das crianças é unilateral e a moradia é com a mãe e passou-se o período das férias. Então veja só, isso acontece no solo brasileiro, é possível, e também, pessoal, pode ser que acabe ocorrendo alguma irregularidade no âmbito internacional. Nesse primeiro momento aqui, eu estou fazendo uma pergunta que se refere, inclusive, a atos ilícitos, podendo ser considerado até como sequestro, né? É mais grave até do que esse exemplo que eu falei de o pai não cumprir ali os termos da sentença, do acordo extrajudicial que foi homologado entre ele e a mãe das crianças, tá? E aí a pergunta é, quando que a transferência e a retenção de criança será considerada ilícita? Isso no âmbito das relações internacionais. Alguém quer comentar a respeito? Senão eu passo a resposta aqui. Alguém que não participou até agora, tem um interesse? Então coloque aí a resposta. Segundo consta no artigo 100, meu Deus, conforme consta na página 185, conforme consta na página 185 do livro acadêmico, conforme consta na página 185 do livro acadêmico, vírgula, vírgula, considerar-se-á, considerar-se-ão ilícitas, considerar-se-ão ilícitas,
violarem, quando violarem o direito de guarda ponto e vírgula, e quando esse direito, e quando esse direito estivesse sendo exercido Professor, no caso é ainda a questão que o senhor perguntou, né? Da isso, transferência e retenção da criança, né? né? Da questão da retenção Isso e da mesmo, criança, se ela é considerada ilícita, né? isso mesmo. Esse direito estivesse sendo exercido de maneira afetiva, coloque aí ponto, coloque aí ponto. Pessoal, olha só, vocês podem ler isso aí oportunamente ali na página que eu acabei de mencionar, mas aqui ele diz: tendo havido violação do direito de guarda atribuído à pessoa ou à instituição ou qualquer outro órgão individual ou conjuntamente pela lei do estado onde a criança tivesse sua residência habitual imediatamente antes de sua transferência ou de sua retenção. Gente, presta atenção. Existe a possibilidade, por exemplo, de crianças receberem a autorização de fazerem uma viagem, uma excursão, e assim vai. Por exemplo, pega uma situação em que você, não sei hoje se isso é muito comum ou não, você é acadêmico, uma criança, ali é uma estudante, né? Eu costumo falar acadêmico, né? Porque o começo da escola era chamado de academia, então acadêmico é no sentido de estudante, né? E aí vamos fazer uma viagem internacional, por exemplo, né? Então, às vezes, a guarda que vai ser passada ali para aquela instituição, então, individual ou coletivamente, uma ou mais crianças, no final das contas, gente, eu quero dizer para vocês que a guarda, ela pode se dar para aquela viagem, ser conferida a guarda para aquela entidade, para aquele, aqui então é colocado não só a tribo da guarda a uma pessoa, como a uma instituição ou qualquer outro organismo. Então, quer dizer que nem sempre a guarda vai ser exercida exclusivamente pelo pai e pela mãe, tudo bem? Só para deixar isso claro para vocês, que quando a gente fala em guarda, a gente pensa, ó, quem vai exercer a guarda vai ser o pai ou vai ser a mãe. Não, eventualmente uma instituição exerce a guarda, vamos, por exemplo, eu sou um dos integrantes da equipe de direção da casa do adolescente. Quem que está exercendo a guarda dessas crianças lá, desses adolescentes na circunstância? Consegue me entender?
Então, às vezes, vai poder haver alguma problemática quanto à transferência ou à retenção de uma criança nessa circunstância aí. Relembrando que a guarda não é apenas o pai ou a mãe ou algum parente próximo que tem, pode ser conferida a alguma instituição, algum organismo também a guarda dessas crianças, tudo bem? Maiores considerações, vocês façam a leitura novamente, tá? Coloque aí uma observação no caderno de vocês, por favor, que em relação à adoção internacional, vírgula, a que se relaciona a crianças e adolescentes, vírgula, o regramento está previsto no ECA. O regramento está previsto no ECA. Ordenamento? Regramento, desculpa, né? Se eu não fui claro. O regramento está previsto no ECA. Vírgula, ao passo que em relação aos de maior, brincadeira, né, gente? Em relação aos maiores de idade, ou seja, pode um maior de idade receber a adoção? Em relação aos maiores, vírgula, a adoção está disciplinada no Código Civil. Ok, bacana. Feita essa observação inicial, eu faço uma pergunta para vocês. Qual característica, qual a característica, qual a característica fundamental para que uma adoção seja considerada internacional? Qual a característica fundamental para que uma adoção seja considerada internacional? Vamos ver se alguém aqui vai saber responder isso daí. Qual a característica para que uma adoção seja considerada internacional? Segundo o artigo 2º da Convenção de Haia, de 93, quando os adotantes são domiciliados em países diversos do adotado. Simples assim, gente, é isso mesmo. Simples assim. Coisa bem simples, é isso mesmo. Então, será considerada uma adoção internacional quando os adotantes forem domiciliados em país diferente do adotado. Próxima pergunta. Professor, Pois não? Pois ele não. tem que ficar no mínimo 30 dias no país onde ele está adotando para que ele seja considerado legitimado, né? No caso, para adotar, né? Rapaz A do criança. céu, você tem bola de cristal, porque era essa pergunta que eu ia fazer agora. Você já deu a resposta, não deu fazer a pergunta. Esse acadêmico é rápido, hein, rapaz? Vocês são fogo, hein? Que turma é essa daí, gente? Vocês responderam, deu fazer a pergunta. E isso mesmo, coisa interessante, né? Quando vai haver uma adoção internacional, o adotante que vai pretender, né, que aquela criança, adolescente seja adotado, ele tem que passar por um teste.
e é chamado de estágio de convivência. E esse estágio de convivência, ele vai se dar em solo brasileiro, em território brasileiro. E, no mínimo, o prazo vai ser esse mesmo, né? Estipulado o prazo de 30 dias. Então, a pergunta que eu faria seria a seguinte: o estágio de convivência será cumprido em qual país e qual o seu prazo? Então, o estágio de convivência necessário, né, pessoal, um dos requisitos para que haja adoção, deverá ser cumprido no país do adotado e o prazo de convivência será de, no mínimo, 30 dias, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso, acabou. Deixa eu anotar o nome aqui. Beleza. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quanto à capacidade ativa e quanto à capacidade passiva para o testamento, qual a regra aplicável? Então, para se considerar a capacidade ativa e passiva de um testamento, qual a legislação a ser aplicada? Então, imagine só que existe a figura de quem elabora o testamento e ele é uma pessoa estrangeira, residente no Brasil, que atribui um patrimônio para um parente seu que mora em outro país. Poxa, como que eu vou considerar essa questão da capacidade? E se eu for considerar a capacidade do testador como do testamenteiro, de quem recebe a herança? Então, nesse aspecto todo, a gente tem que levar em consideração quem que tem capacidade para testar e também quem que tem a capacidade ali para suceder. Temos alguns aspectos desse. Então, voltando aqui, quanto ao testamento, quem tem capacidade, qual é a regra a ser aplicada quanto à capacidade ativa de elaboração e a capacidade para receber a herança? Qual lei é aplicável? Vocês conseguiram pegar aí no material? Professor, eu vou falar aqui, mas me corrija se estiver errado, tá? Uhum. A regra seria geral, que seria o artigo 10, ela aplica para a sucessão legítima como para a sucessão testamentária. E ela não traz uma previsão específica sobre a mesma, mas a capacidade para testar ela será regida pela lei do domicílio do falecido, que seria a época do testamento, no artigo 7º da LIND. Tá no caminho certo ou não? Certeza, mandou bem. Entendi. Respondeu. Isso Aí tá mesmo. assim, o restante. Os aspectos formais dos testamentos serão regidos pela lei do local da celebração, que seria o artigo 9º, e as demais questões intrínsecas ao testamento seguiriam a regra do artigo 10. Isso mesmo. Executada é a resposta com sucesso, né? Uma próxima pergunta: qual a jurisdição, está na sequência aí, viu? Qual a jurisdição competente para realizar a partilha dos bens?
qual a jurisdição competente para realizar a partilha dos bens? Alguém vai? Se ninguém for, eu vou passar a resposta aqui, hein? A resposta está do artigo 21 até o artigo 23 da Lei de Introdução às Normas, do Código de Processo Civil. Ok? Então, a jurisdição competente para realizar a partilha de bens são aquelas previstas do artigo 21 até o artigo 23 do Código de Processo Civil. E fazendo a leitura do artigo 23, coloca: compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra, ou seja, é uma competência absoluta, não é aquela concorrente que nós já estudamos, conhecer legislações relativas aos imóveis situados no Brasil, a matéria de direito de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular ou de inventário e a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira e tenha domicílio fora do território nacional, e, em divórcio, a separação judicial e dissolução da união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de outra nacionalidade, ou seja de nacionalidade estrangeira, ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, essas são as regras de definição da competência internacional previstas aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, no artigo 23 do Código de Processo Civil. Então, uma competência exclusiva, com exclusão de qualquer outra, na questão da sucessão hereditária, na confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, a competência vai ser aqui a jurisdição brasileira. E para proceder à partilha dos bens situados também no Brasil, a competência vai ser da jurisdição brasileira, ainda que o titular tenha outra nacionalidade ou ainda que ele esteja residindo em outro país. Tudo bem? Chegando aqui na finalização, penúltima pergunta para a gente encerrar o conteúdo, é o seguinte: quando uma pessoa compra pelo computador, pela internet aí, um produto, quem aqui nunca, né? Quem nunca? Eu tinha um relógio, esse relógio meu, ele parou de funcionar. Deu piti, deu problema, não foi a bateria não. Mas eu comprei na China um relógio preto, lindo, bonito demais aquele relógio. Preto, né? A cor escura é bacana. E ele durou uns 2 anos, durou bastante até. E eu paguei, no final das contas, deu R$33. Ele chegou no meu domicílio em menos de 2 meses, né? Comprei lá na... Esqueci o nome, gente. Não comprava tanto assim. Quem aqui, gente? Quem nunca? Nunca compraram aqui? Qual o nome do... Quando você compra lá na China, o preço de banana? É o AliExpress, sei lá, uma coisa assim. É esse aí mesmo. Oi? Tem o Wish também. Mas foi o primeiro, eu comprei nesse AliExpress, sei lá o nome. Foi Também não, mas é isso aí. Isso aí, comprei e chegou, não foi barrado na alfândega, paguei preço de banana, era para ser pelo menos 200 aqui, bonito, e recebi praticamente num tempo ali razoável, né? Aí pergunto para você, gente, nessa questão das relações internacionais, para ver a validade do negócio jurídico, e aí? Eu aplico qual regra em se tratando das relações internacionais contratuais? Então, aqui falando dos contratos internacionais, é um tema que é muito mais aprofundado. Se você for parar para analisar, dentro do direito, eu posso falar até que se você for analisar, quando vocês já estudaram, provavelmente vocês já estudaram recuperação e falência, a questão da arbitragem. A arbitragem ela é muito prevista nos contratos internacionais. Por qual motivo? Para que não haja aquele mimimi, para ver que vai ser ajuizado onde a ação, vai ser... Já pensou, pessoal, o gasto e a demora que vai se ter eventualmente
para que uma ação seja juizada e eu vou pegar aqui tentar buscar a defesa do consumidor no Brasil e aí de repente a pessoa fala que não, que na verdade o contrato tem que ser o foro de eleição que foi colocado foi o foro lá dos Estados Unidos, o foro da China, de onde for, gente. Olha só que conflito que acontece muito, eles colocam então uma cláusula compromissória de arbitragem. Então, sem prejuízo desse comentário breve que eu faço para vocês, cada dia que passa existem mais contratos internacionais, né? Tem das essas empresas enormes, né? Aqui no Mato Grosso a gente vê muito dessas multinacionais por conta dos agrotóxicos, plantio na questão da agropecuária também, e assim vai. Bom, os contratos internacionais, pergunto eu, em se tratando de um contrato internacional em que um contratante está em um país e o outro contratante num país diverso, e que se chama contrato de ausentes, pergunto qual é a jurisdição, qual vai ser a regra aplicável também para a solução de eventual litígio contratual. Valendo R$500.000. Seria através do artigo 9º, que diz que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Entretanto, essa regra não impede que as partes, de livre e espontânea vontade, convencionem a lei que desejem e seja aplicada ao contrato, em respeito ao princípio da autonomia de vontades das partes consagradas no direito brasileiro. Isso? Isso mesmo, perfeito. E aí vem aquela pergunta, quem que é o proponente? Eu quero comprar, estou aqui no Brasil. O outro sujeito quer vender, está lá na China. Quem que é o proponente? É o proponente do serviço, o proponente do produto. Nesse caso aí vai ser o vendedor chinês, é aquele que oferta algo, né? É quem está propondo a negociação. Eu sou aquela pessoa que posso aceitar ou não aceitar. Que está lá, a venda está para qualquer um. Eu posso aceitar comprar, como eu posso aceitar não comprar. Então, quem faz a proposta, o proponente nessa circunstância, vai ser, por exemplo, a pessoa jurídica lá da China. Ok? Dando continuidade, finalizando, vem a última pergunta, relacionado qual que vai ser o juízo para decidir a respeito de um crime, um ilícito, uma ilicitude, diante de uma ilicitude, né, internacional. Vai ser onde a ilicitude foi praticada ou onde ela foi concretizada? Qual que é a regra? Vocês estudaram isso aí, gente, em direito penal, tá? Eu não tenho nada a ver com essa Eu acho que Local do fato. eu acho que prática Aqui também. seria o local do cometimento. Então, a Elisângela falando de comentário aqui, a regra é essa mesma, né? Onde ela foi praticada. E ainda existem algumas situações, alguns tipos de crimes que levam em consideração o local do resultado. Mas confesso, vocês acham que aqui em aula de Direito Internacional eu vou ficar falando das diversas teorias possíveis para cada tipo de crime diferente? Vou não. Então é isso mesmo. Quem respondeu ali ao momento da prática, essa é a regra geral, admitindo-se outras circunstâncias a depender da circunstância concreta. Tudo bem? Maravilha, maravilha. E eu tenho uma informação para passar para vocês que nós encerramos nesse momento o conteúdo do segundo bimestre. Logo, nós encerramos também o conteúdo do semestre. Pessoal, que semestre histórico que a gente passou. Meu Deus do céu, Deus seja louvado, viu? Só Deus para fazer aguentar
o que a gente está passando aí com essa pandemia, graças a Deus, vivos, né? Nós vivos por enquanto. Hoje eu postei no story do Instagram que o novo hábito muda os antigos hábitos, os hábitos antigos. Então, um hábito é aquele um que acaba fazendo você superar os antigos hábitos. Em resumo da história, o hábito muda o hábito. Olha que coisa louca, né? O hábito muda o hábito. A nossa sociedade está evoluindo de uma forma muito rápida e a adequação ela tem que estar surgindo a cada instante. Você pode manter seus princípios, você pode manter a sua educação e nada disso impede que você se adeque à nova realidade. Falo isso para vocês e quem primeiro escuta sou eu, né? Que a gente está passando e eu estou sentindo muito, né? Isso que nós estamos passando nessa pandemia, essa questão do isolamento, contato social, nada fácil, até porque eu fico um pouco longe da família, desculpa até a partilha, mas eu falo isso assim num desabafo de final de semestre, dando por satisfeito por ter conseguido pelo menos honrar meus compromissos profissionais dentro do prazo com tudo isso acontecendo. E quero me despedir de vocês desse semestre 2020.1. Vou passar as avaliações conforme o prometido. Provavelmente a nossa relação aqui vai até haver uma minoração da minha relação social, nesse caso agora com vocês aqui acadêmicos, né? Minha penúltima aula, minha última é amanhã cedo. Mas desejo a vocês boa avaliação, desejo a vocês um bom recesso depois das avaliações, que vocês fiquem bem, né? Aproxime-se mais ainda das pessoas próximas aí, que um dia elas podem partir, então aproveita. Família, gente. Beleza, gente? No mais, fica aqui aberto as perguntas, embora eu venha encerrar a aula nesse exato momento, tá? A gravação, pelo menos. Fica a pergunta.